Já fazem alguns anos que eu venho pesquisando sobre pessoas bem-sucedidas e eu descobri 3 pontos essenciais de como se tornar uma pessoa rica. Existem os pontos fáceis, os médios e os difíceis. Vamos começar pelo ponto mais fácil de ser uma pessoa rica. A primeira delas é nascendo rica. Infelizmente, isso é o que acontece nas famílias desses maiores empreendedores que existem no mundo. Eles se casam, têm filhos e o filho simplesmente já nasce rico, né, herdando já todo o esquema do pai. A segunda, que é a mais moderada, digamos assim, que é você casar com uma pessoa rica. Ou seja, é médio. Digamos que não é tão difícil, mas também não é tão fácil. E existe o mais difícil de todos, que é empreender. Ou seja, criar, no caso, que é você criar riquezas. E existem alguns fatores interessantes que os pobres e os ricos têm em comum. O ponto em comum entre o rico é que o rico ele tem a capacidade de gerar riqueza, enquanto que o pobre não tem essa capacidade de gerar riqueza. Exemplificando de uma maneira bem prática, o rico ele tem a capacidade de gerar dinheiro utilizando o dinheiro. Ou seja, essa é a única maneira que você tem para se tornar uma pessoa mais rica, né? No caso de gerar dinheiro. E o pobre é ao contrário, ele não tem tanto capital e ele não consegue, no caso, gerar riqueza. A única desvantagem dele é que ele irá utilizar muito crédito, né? No caso, ele ficará muito endividado e vai ficar mais pobre. Quando você tem um saldo negativo, certamente você está mais pobre. E aquele ditado que você ouve, né, que o rico está ficando mais rico e o pobre está ficando mais pobre, é devido a esses fatores. Mas para você reverter essa situação, existem umas técnicas que os ricos, alguns deixam escapar, né, se você pesquisar sobre eles, é que quando você se... Não, isso não é técnica, né? Todo mundo tem acesso a essas informações, mas só que a diferença do rico, por ele já conseguir ter resultado, ele se sente mais motivado de buscar esse conhecimento. Enquanto o pobre, quando não tem resultado, não tem essa capacidade de querer ir atrás desse seu objetivo, né, que é ficar mais rico. Supondo que o rico ele tem um conhecimento de que se ele aplicar o dinheiro que ele tem de qualquer forma na bolsa de valores ou numa criação de empresa, ele conseguirá obter mais dinheiro do que ele já tinha. No sentido prático, ele vai estar abrindo uma empresa com um valor de, sei lá, de um investimento de R$1 milhão e depois de alguns anos, essa empresa ela paga no caso ela paga um investimento de R$1 milhão e depois disso ela começa a gerar riqueza. Ela começa a gerar riqueza porque ela já pagou o dinheiro investido, ou seja, tudo que vinha ali é lucro. Aí o que ele vai fazer de novo? Ele vai pegar esse dinheiro e aplicar de novo, e assim vai sucessivamente, né? Até se tornar um império de, sei lá, do homem mais rico do mundo. Foi essa mesma estratégia que ele fez. O pobre, por ele não ter essa capacidade, o que ele irá fazer? Ele irá pegar um empréstimo para tentar, sei lá, investir. A primeira tentativa de investimento que ele fez, por ele não ter conhecimento, ele vai quebrar. E quando ele vai quebrar, ele vai ficar endividado, ou seja, ele vai ficar mais pobre. O que vai fazer com que ele fique mais desmotivado e não consiga estar alcançando o objetivo dele, que é, sei lá, ser uma pessoa bem sucedida, o rico. Se esse vídeo ficou bem esclarecido aqui, deixem aí nos comentários, deixa um like e comente se vocês querem saber mais sobre algumas estratégias de pessoas ricas aqui no YouTube.